Estamos de volta com mais um Papo Eclético. E na verdade é o 10º Papo Eclético. E para isso, em clima de Copa do Mundo... Total. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli e trouxemos para falar com você o repórter provavelmente mais experiente em cobertura de Copa do Mundo do Brasil. Ah, não, do Brasil. Do Brasil. O meu amigo Fernandinho Fernandes. Oi, Dudu, tudo bem? Oi, Paty, obrigado Tudo bem. pelo convite. O tempo passa. Obrigada a você. Bom, Fernandinho, né? primeiramente queria justamente agradecer Não, pela obrigado gentileza de ter vindo. pela oportunidade. Pô, a gente só tem Achei- 10 Nessa episódios e já época. estamos trazendo o Fernandinho Fernandes nessa na época. Copa. O que Quase que a gente que- conseguiu trazer aqui. Obrigado muito, Fernandinho. Demais Imagina, é mesmo, um prazer, cara. Você Legal sempre poder muito trocar uma gentil. ideia. Amigo já de alguns anos, Exatamente. de escola, de criança, porta de escola, sempre trocando ideia, Exatamente, muito o legal. Fernandinho isso. já me contou tanta história que eu falei, puta, ele podia contar algumas aqui. A gente né? chegava Sempre cedo, né, na escola, ficava esperando a E molecada. ficava conversando, o Fernandinho sempre contando as histórias dele. Eu falei, Você que puta, gosta pouco de futebol, Não, né? ainda mais encontrando com ele, eu ficava supinando. Vai, conta mais. Não, eu sou dessas que só gosto na Copa. Eu não entendo nem o que é impedimento. Sempre Ela se fala... Mas sempre acho que nem pergunta os juízes entendem aqui no Brasil. A confusão Nem que no VAR consegue acontece. entender o que Cara, é, o não VAR sabe então traçar é a a linha. pior coisa da face da terra, eu acho. pro Impedimento. Você é futebol. contra o VAR? Total. Eu também sou contra o VAR. Ah, vocês são por quê? Porque mais atrapalha do que ajuda, porque mesmo se não tivesse o VAR, as polêmicas seriam as mesmas. Você tem o VAR para resolver polêmica e não resolve. Eu acho que o VAR seria legal, Fernandinho, tipo vôlei, que você tem o desafio dentro-fora, É, pode... para impedimento. Mas eles não estão conseguindo traçar a linha. Então, esse é um problema técnico. As câmeras que nós usamos, elas são limitadas. Porque o tal do frame, quando você vê mexendo, aquele negócio vai andando devagarzinho, bate na barriga, não bateu, bateu no braço, não bateu. As nossas câmeras, por uma questão de custo, elas são limitadas. Então, quando você roda o frame, que é aquele ponto a ponta, aquela Sei. desenho animado, tum, 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 aquilo tem dificuldade. Você pega no futebol inglês porque falam que é diferente, porque são câmeras mais sofisticadas. No Mundial de Clubes que o Palmeiras disputou e é o sistema que vai ser usado agora na Copa do Mundo, você tem 8 ou 9 câmeras fixas e mais umas 3, 4 câmeras que acompanham determinada situação do campo, e elas vão, toda a imagem que elas captam vão para um soft e acaba dando uma posição mais clara para os árbitros Mas de daí vídeo. alguém vai pro... A conversa com o juiz de campo. Ah, tá. Mas ela te dá uma situação mais clara na hora de definir. Tem um outro problema. As câmeras aqui no Brasil, eles usam a câmera da transmissão. Então, às vezes, ela está parada num determinado ângulo, em outro elas não são fixas. Então, o enquadramento, o traçar aquelas linhas que a gente vê quando mostram os replays, aquela parada, Sim. ele não funciona. Tecnicamente, ele é muito... Ele fica devendo, ele é obsoleto dentro do que existe no mundo. Então, esse é um problema sério, que é um problema de custo. Esse é o grande problema do VAR. O VAR ele é diferente em várias partes do mundo por Mas uma na questão de Copa, custo. então, vai ser Na bom. Copa vai Top. ser o que tiver de melhor, como foi no Mundial de Clubes. Palmeiras. E outra coisa que eu não gosto do VAR, o futebol é sucesso no mundo inteiro porque ele é, na minha visão, é um esporte que mais se aproxima da natureza humana. E a natureza humana é feita de erros. Muito mais de erro do que de acerto. E o futebol, ele só é o que é porque ele é muito mais erro do que acerto. Tem lances, por exemplo, do final da Copa de 66, há quantos anos nós estamos falando, e a gente continua discutindo se a bola entrou ou não na final da Quem ganhou Inglaterra. essa? Inglaterra e Alemanha. A Inglaterra acabou ganhando com um gol que até hoje dizem que a bola não entrou. Que é a história do gol de mão do Maradona? Não, isso Tem? foi em 86 no México. É outra... É 20 Não, mas anos. tem isso, né? Tem, então, tem essa história também. esse que é o lance do futebol. Ele é tão popular, ele funciona tanto e ele se governa tão bem há tanto tempo, porque justamente ele vive desse imprevisto, do imprevisível. E querem dar uma previsibilidade que não tem a ver com a natureza do esporte. Porque querem minimizar o erro do árbitro para tentar, dizem que o jogo fica mais limpo. Mas tem uma teoria de conspiração mais louca ainda, que eu acho que a FIFA, quando foi pega naqueles escândalos de corrupção, de compra de votos e sede. tal, sede, um monte de coisa, e várias outras, venda de direitos de transmissão, ela precisava dar uma resposta rápida. E ela, administrativamente, não ia conseguir, como não conseguiu até hoje, resolver esses problemas administrativos, de limpar a área, porque tem muito interesse em jogo. Então, ela criou um fato, na minha concepção, que a cada rodada tem a sua polêmica. Então, você alimenta Sim. essa dificuldade Até e você assunto. deixa
a situação mais clara, que seria aquele momento da limpeza da FIFA, da isonomia, da igualdade, não ter nenhum tipo de problema administrativo, ficou um pouco de lado. É uma teoria da conspiração? É, mas eu acho que ela existe, ela é viável. Enfim, não gosto do VAR, mas na Copa do Mundo vai ter VAR e não tem jeito. Não tem jeito. Não tem o VAR não porcaria. funcionou contra o Corinthians e Flamengo, quando mais tinha que funcionar o VAR, não deu aquele pênalti desgraçado. Então, aquela situação é claro um problema de câmera. Porque quando você roda a Porque imagem... aqui é um palmeirense e um corintiano. você não consegue ver a bola batendo na barriga do cara. Você não sabe se ela bateu ou não, se ela resvalou ou não na barriga do Léo Pereira. Justamente porque o sistema de captação de imagem é ruim. A hora que você dá aquele movimento, você não consegue ver um movimento exato, se há o toque ou não. Fica meio até embaçado. Fica, então, é eu difícil vi o ver. lance várias Esse é um vezes. problema de tecnologia. É. E que vai ser muito difícil. Primeiro, os estádios nossos são antiquados, não existe grana no futebol para manter uma estrutura igualitária em todos os jogos, em todos os campeonatos. Enfim, por isso que eu acho que o VAR se atropelou para resolver um outro problema. Mas enfim, vamos falar de Copa. Vamos falar de Isso é a Copa. teoria da conspiração do Isso aí. futebol. Quantas Copas você já cobriu, Fernandinho? Em loco, acho que vai ser minha 7ª. Eu já cobri 9 no total. 9 Estados Copas. Unidos eu fiz toda a eliminatória. Eu não fui, porque eu você foi troquei pé de emissora. quente. Ah, não, você não foi? Não, 2002 eu não, porque eu fiz toda a eliminatória, eu troquei de emissora na época e a emissora que eu fui não cobriu. E a de 90, que eu estava escalado para ir, estava começando a profissão na 90 época do foi Osmar, aonde? na Itália. E aí veio o plano Collor, que a Zélia tomou o dinheiro de todo mundo, não tinha dinheiro para mandar a galera. Não tinha dinheiro para mandar a galera para viajar. Eu, como era o mais novato, o Osmar Santos, na época, chefe, que você vai ficar aqui. Dá um tempo. Mas aí em 94 foi legal, a gente ganhou, levantou o caneco. Nossa, Essa daí foi a que muito. você... foi a mais legal pra você, a de 94? Não, é legal ganhar. A França isso, de né? 98 foi uma loucura, aquela história do Ronaldo. Mas a nossa. Copa que eu mais gostei até hoje foi a da Rússia. É mesmo? Sério? O que teve de legal na Copa da Rússia? O país. Pelo Apesar país. de toda essa loucura de guerra e tal, tem muita história, aconteceram coisas legais. Foi a primeira Copa que eu cobri sem direitos de transmissão. Então eu não podia entrar nos estádios, então foi completamente diferente. Esse ano também não vai, né? Esse ano eu estou credenciado pela Rádio Bandeirantes, pela TV Bandeirantes. Então pela rádio a gente tem os direitos, pela televisão é diferente, é um outro tipo de cobertura. Aí vai mesclar essa situação, mas a da Rússia eu não podia entrar em lugar nenhum, ficava do lado de fora, só vivi uma outra Copa que eu nunca tinha vivido. Foi legal, eu fui sozinho também, eu e o câmera, então trabalhava muito mais. Você trabalha, fuso é terrível, né? São 7 horas na Rússia, dependendo do local, 6. Essa vai ser sofrida também, né? Então, porque o problema é assim, você trabalha o dia lá. E a hora que você tem que descansar, você está na metade do dia aqui no Brasil. E daí você tem que Aí você tem que entregar trabalhar aqui. Aí vão dizer que você termine de trabalhar lá às 3 da manhã, que serão às 9 da noite aqui. No outro dia, para começar, o treino do Brasil começa às 8 da noite. Às 8 da manhã. Então você vai dormir às 4 e vai para as 8. Você vai dormir às 4 e acorda às 8. Às 8 você tem que estar no local. Então você vai acordar às 6h30, 7 horas, dependendo da distância. Agora vai ser mais perto. Então, assim, eles não tinham já que tá? Eu não entendo nada. Já lá... A seleção não, porque existe como uma é que regra. fala? Já Concentrados, é isso? Concentrados. Não, é que existe uma regra da FIFA, a convocação acontece e normalmente os times têm que se apresentarem 15 dias, 20 dias antes da Copa, chamada data FIFA, 15, 20 dias, os jogadores têm que estar liberados. Só por causa de situação de pandemia, de diferença, mais diferença da Copa do Mundo, que esse ano ela vai ser em dezembro, novembro, isso nunca aconteceu. Ela é sempre no meio do ano, por causa do calor lá no Catar, é inverno na época que vai acontecer a Copa. Então o tempo de preparação vai ser mais curto, a galera vai ficar um tempo na Itália, e depois já vai direto para o Catar, porque é regra da FIFA. Você tem que estar no país que vai ser disputada a Copa 5 dias antes da sua estreia. Tá. Então, todos Brasil, têm que estar. Todos. Se você estrear no dia 24, como o Brasil, você tem que estar lá dia 19. Se você estrear no dia 23, você tem que estar lá no dia 18. Sim. A abertura é dia 18, então você tem que estar lá no dia 13. Funciona assim, é regra. Você tem que estar lá no país por N questões de mercado, de adaptação, de credenciamento que todos os jogadores tiram, fazem uma credencial, todo mundo. Então, tem essas regras específicas. Esse ano é diferente onde ela vai ser jogada, pela época do ano, e tem uma situação que acho que pela primeira vez vai favorecer a gente. A gente vai estar no meio da temporada europeia.
E dos 26 jogadores convocados, 23 jogam na Europa. Então eles vão estar num momento de preparação física muito mais adequado. Como tem 3 apenas que jogam no Brasil a final de temporada, quando a Copa acontece no meio do ano, essa situação é ruim, porque nos últimos anos a maioria das nossas convocações são de jogadores que atuam no exterior. Então eles chegam para disputar o Mundial em final de temporada, cansados. Dessa vez vai ser não só para os brasileiros, mas para os europeus também. Mas a gente vai entrar em condição de igualdade. Acho que isso é o mais interessante. E o Brasil é favorito, na sua opinião, Fernandinho? Favorito. É mesmo? Eu acho, Vamos dizer que a gente tem a Itália. Que nem foi. Não vai, tá fora. A Holanda volta dessa vez. Então, acho que o que resume para a Copa, acho que os melhores... A França perdeu agora 2 jogadores importantes, o último deles, o Pogba e o Kanté, que são os 2 jogadores de marcação no meio campo. Perdas gigantescas para a França. Eu vi no álbum esse. Eu acho que as 3 melhores seleções, Brasil, a França e a Argentina. Eu ia perguntar da Argentina. Não, a Argentina, com certeza. Argentina, É um com time certeza. muito forte. E sempre Sério? tem mais umas 3 ou 4 seleções que sempre podem A incomodar. Alemanha, não? A Alemanha é forte também, mas eu acho que não é aquelas grandes seleções. Eu fiz lá, sabe? A Aquela simulação. E... Brasil e Argentina. Não, nas quartas, Brasil pegaria ou Portugal ou Uruguai. Nas oitavas, perdão. Nas oitavas. E quartas já é Alemanha ou Argentina? Não, Argentina na final, se os dois forem primeiro. Depende disso, do que vai acontecer. Então, mas eu não tiraria Eu não tenho coração pra isso, né? o Brasil tá num momento bom, né, cara? Também acho. Toda a molecada chega voando. Se reclama demais do Daniel Alves. Toda convocação tem uma cota do treinador. Vamos dizer que 10% ele leva os caras que ele quer, que ele confia, que ele acha importante. O Daniel Alves está nessa cota. Se você olhar, você vai falar, o Gabigol ficou fora? Pode ser. Quem mais? O Dudu do Palmeiras ficou fora? Mas os caras que estão indo também são muito bons, são unanimidades, é difícil Mas você sabe colocar outro. Eu sou fã, eu sou muito fã do Tite. Os meus ídolos por conta do Corinthians, obviamente. Mas sabe o que eu tava vendo? Tô com a lista aqui, Fernandinho, por isso que eu tô dando uma colada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atacantes. O atacante vai ser o goleiro. O Alisson. O Alisson. 9 atacantes. Sim. Porque agora temos 26, né, na convocação. Daí quer levar o Daniel Alves, minha opinião. Poderia ter levado 5 laterais aqui. Eu acho que muito arriscado, porque lateral é uma posição que você toma muito cartão, você é suspenso. Eu lembro do Zé Carlos em 98. Mas você tem o Militão e o Fabinho para jogar de lateral. Improvisa. Não, sabem jogar. O Militão jogou no São Paulo de lateral e o lateral. Fabinho chegou onde chegou, começou como Por isso lateral. Que é bom trazer um cara do quilate do Fernandinho para explicar pra gente. Eu acho que os próprios europeus chamou a atenção na Europa a convocação do Tite pela quantidade de jogo. É uma tempestade. Fazendo um paralelo com o surf, é uma Brazilian Storm de atacantes, né? Eu não entendo. São 9 atacantes, muita gente boa e protagonistas. E ficou gente de fora, hein? Então, o caso do Gabigol, o caso do Firmino, o caso do Dudu. Mas aí aquela coisa, a preferência do treinador, a maneira de jogar, enfim. Seleção brasileira é tudo menos unanimidade. Tudo. Eu me lembro quando o Filipão convocou a seleção dele em 14, tinha o Henrique, que era o zagueiro que se questionava. Tomamos 7-1 da Alemanha, mas é bola, jogo foi jogado. Você tava lá? Tava. Tá em todos. Tava. E aí? E aí, chorei. Eu tava também. Você o Marcelo chora? também, Não, meu o marido Marcelo também tava, eu tava também. Você fica... E eu com ódio dele, O difícil que ele não é perguntar de... Não, ainda bem que você ficou em casa. Exatamente. Porque é difícil, acabou o jogo, cara. O que acontece? Você normalmente, não nessa situação, porque o Brasil era anfitrião, então não teve eliminatória. Mas você fez todos os amistosos, nós rodamos o mundo com a seleção brasileira fazendo amistosos, vai no mesmo avião, voa... Cara, e ao mesmo tempo, você vê os caras... Quem quer entrar pela história com esse número, com esse resultado? Nossa. Ninguém. Campeões do mundo. Um dia eu falei pro Filipão e o Parreira lá no gramado da Granja Comarim, tava trocando uma ideia. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são 2 campeões do mundo. Não dava para não ter vindo, não sei o que lá. Olha o que aconteceu. O Filipão conseguiu dar a volta por cima, o Parreira se aposentou praticamente. E aí é difícil porque você tem que respeitar. Porque eu me baseio trabalhando que embaixo da camisa tem gente. A gente não pode esquecer. Porque é fácil deitar em cima da desgraça ou se dar bem na hora da felicidade também. Deve ser o Tite ligando para você. Deixa para mais tarde, depois a gente conversa. E aí, cara, é muito difícil, porque você tem que fazer o teu trabalho, que a pessoa que está lá em casa, está te vendo na televisão, ele espera que você faça o que você tem que fazer,
E ao mesmo tempo o cara que tomou 7-1 vai ser o resto da vida lembrado por isso, você também tem que respeitar o cara. Então, equilibrar essas duas situações e fazer as perguntas de uma maneira tranquila, cumprindo os dois papéis, respeitando o jogador e atendendo o que o telespectador, no caso da televisão, espera, é muito delicado. Isso leva ao quê? Uma construção de carreira que você leva muito. Eu comecei a cobrir seleção brasileira em 89. É uma coisa que você constrói ao longo da tua carreira, porque o cara sabe que você tem que perguntar aquilo naquele momento, mas existem milhões de maneiras de fazer aquela pergunta. Claro. Você estava no Maracanã no gol do Romário? Não, nesse Em jogo 89? eu não estava. Não, que ele voltou. Eu acho que eu não estava, não lembro. O gol do Romário que levou o Brasil para a Copa contra o Uruguai, né? Foi contra o Uruguai, que não queriam levar ele, chamaram ele fez os 2 gols da vitória. Você vê, a situação do Dunga, tão criticado, depois de não sei quantos anos, foi a primeira vez que o Brasil se classificou 3 rodadas antes de terminar a eliminatória. Nós ganhamos lá da Argentina em Rosário, 3-1. E agora com o Meu Tite. pai é assim também, em Não, e minha 1900. memória... Mas vou falar pra você, minha memória é horrível, cara. É ruim para essas coisas? Minha memória é para. horrível para isso. Eu acho muito louco hoje no jornalismo esportivo, principalmente cobertura de seleção, porque seleção, e sempre eu vejo a galera mais nova, que sempre tem a troca de repórter e tal. Eu falo para os caras, velho, isso aqui é um barril de pólvora. Quando parece que está tudo legal, é porque vai dar problema. Seleção brasileira, você não pode vacilar, porque é assim. Aí sempre acontece uma maluquice, né, cara? Então o cara tem que estar sempre atento. Mas eu, por exemplo, eu não gosto de número, mas eu tenho que ter. Claro. Mas o que está acontecendo hoje é que essa dificuldade, a gente adotou um método europeu de relacionamento, e vou chegar no que a seleção brasileira está tentando buscar agora, que eu descobri isso agora na França, nos 2 últimos amistosos, gravando entrevistas com os jogadores. A galera esquece do olho no olho. Então você vai para um jogo, para um treino com 800 mil números, cara, você fica olhando aquele treco. Aí Só estatística, aí né? você não vê o jogador, o cara tá mancando, o cara passa... Quantas vezes vou dar um exemplo, eu estava fazendo a Olimpíada de 86, cara. Seleção brasileira, perdemos para a Nigéria. Fomos disputar, 96, né? 96. Depois da Copa, a gente foi fazer a Nigéria e os Estados Unidos lá, a Olimpíada. E aí a gente tava o Amaral, o Rivaldo, o Ronaldo, um monte de gente correndo no campo. Aí uma hora fomos pro Amaral. E aí ele vai mudar o time, ele fez assim, ó, eu vou sair. Você tinha ali a notícia. Mas ele não falou nada, ele só passou. Ele saiu do time. Então tem hora que os caras, eles uma falam, figura, o Amaral. Eles falam com a gente, às vezes você percebe as coisas no olhar. E aí agora, nesses 2 amistosos que o Brasil jogou na França, em Havre, depois em Paris, e eu estava conversando com os jogadores, vocês vão lembrar da Copa América, que muita gente torceu para o Messi ser campeão, porque achava que o Messi nunca tinha nenhum título com a seleção brasileira. Vai? Oi? Pra Ele Copa? vai pra Copa? Vai, Claro. eu acho que vai. Ah, mas ele tá com quantos anos? Só eu vou Ele ficando 34. velha? 34. Acho que é a última Copa dele. Não, porque eu achei que ele tinha mais, desculpa. Não, 34. O Thiago Silva da seleção brasileira tem 38, o Daniel Alves tem 39. Vai ser o jogador mais velho. E o Cristiano Ronaldo também é velho, né? Cristiano tem 37. É velho pra jogador. Hoje a fisiologia leva o cara. Não, ele treina pouco. Mas conta. E aí os jogadores da seleção, numa entrevista, o primeiro que me falou isso foi o Danilo. Ele falou que, quando todo mundo começou a torcer pro México, eu achei um absurdo eu torcer pra Argentina. Inclusive jornalista. Eu falei, como é que pode, né, cara? Não torcer pra seleção. Eu também não. E aí, cara, o Danilo falou, a gente ficou muito chateado com isso, porque a gente percebeu que tinha algo errado. A seleção brasileira tem performance, tem resultado, é um time multicampeão e perdeu a torcida. E os jogadores tiveram reuniões entre eles, com comissão técnica, e falaram, o que nós vamos fazer? A gente tem que trazer os caras para o nosso lado de novo. Aí eu fui atrás, outros foi a primeira vez que alguém da seleção brasileira revelou isso. Houveram comissões, houveram reuniões, comissões de atletas, né? Com comissão técnica, com presidência, porque realmente a seleção brasileira, porque os caras saem muito novos. A seleção brasileira não joga no Brasil quase, à exceção de eliminatória, nenhum tipo de amistoso, porque os direitos foram vendidos para uma empresa do Catar, que revendeu para uma empresa da Inglaterra, terminou agora, esses 2 foram os últimos amistosos deles, Gana e Tunísia. E aí eles ficaram preocupados, então eles começaram a ter várias ações, começaram a dar mais entrevistas, tentar se aproximar mais das pessoas, tanto é que a CBF está com uma ação, ela contratou 10 influenciadores, e eu não vejo isso
uma maneira legal, mas é uma estratégia da CBF, contratou 10 influenciadores que vão para lá, somando os moleques, dão uns 100 milhões aos seguidores, até mais, para tentar Mas é gente fazer do barulho. esporte ou gente... Não, são influenciadores de uma maneira geral. E eles querem criar uma campanha de reaproximação com o público, eles vão estar acompanhando torcida e tal. Enfim, é uma estratégia com a força de mídia social. Eles acham. Você não achou legal essa? Eu até não, achei não legal, gosto. Fernandinho, não gostou? Eu não acho que não é legal comprar apoio. Mas você acha que verdade, pode soar faz essa, sentido, né? pode soar dessa maneira, talvez eu tenha até usado uma palavra pesada, mas acho que é deixar na janela de graça. Não é necessário. Mas é uma estratégia, é bem-vindo, são os novos tempos, é isso aí que rola. Eu não curto, não acho legal, mas é uma estratégia, tomara que dê certo. Sim. Tudo vai depender de se a gente ganhar da maneira que se perder, da maneira que perder. Sim. Então é muito complicado essa... E seleção brasileira é muito louco. Hoje em dia, cara, eu me lembro na Copa 94, 98, 2000, 96, cara, a gente não voltava, você terminava o treino, você fazia o trabalho, você ia jantar, você não voltava pro hotel, você antes dava uma passada na porta da seleção para ver o que tá acontecendo. Ia lá, falava com o porteiro, telefonava para outro jogador. Porque era um inferno. Hoje a mídia social tá mais rápida. A chance de tomar um tombo maior também. Mas é muito louco. E a seleção brasileira é isso. É um presente na carreira, mas também já vi muito nego voltar em evento grande assim, desempregado. Né? Você já deu? Você não esquece do Zico, do pênalti. A gente era pequeno. Eu tinha 8, 9 anos. Você já deu alguma barrigada em Copa? Não. O que é isso? Barrigada é um termo, um jargão jornalístico de quando você... Não, eu dei em Dá Olimpíada. alguma notícia errada. Deu em Olimpíada? Não foi bem uma tipo barrigada. Fake news sem querer? Não foi bem uma barrigada. Na Olimpíada aqui no Brasil, tinham 2 Luans no time, né? O zagueiro e o Luan, que tá no Santos hoje, que voava. Tava voando aquela época. Tava no Corinthians. Aí o meu Grêmio. produtor, pô, o Luan tá aqui no hospital fazendo exame, não sei o que lá. Aí, pá, vamos lá. Saí de Teresópolis, fui lá. E fazendo aquele auê, eu esqueci que tinham 2 Luans, e o cara não me falou qual Luan era. E o Luan, na hora que tá saindo, era o Luan zagueiro. Eu murchei. Acontece. Mas na Copa aqui no Brasil, o furo do Neymar fora da Isso Copa que eu fui ia eu falar. que dei. Eu sei, eu ia falar disso. Porque furo foi mundial. mundial. Não, mundial. Conta, Fernandinho. Então, isso é incrível. quando aconteceu o lance, antes de acabar o jogo, a gente tem um protocolo da FIFA, você compra as posições, acaba o jogo, você entrevista os caras quando eles saem do campo. Tem um que acontece no campo, um na saída do campo de entrar no vestiário. Eu estava nesse antes de sair para o vestiário. Chama Red Zone. E aí, como eu desci antes do jogo acabar, foi no momento que o Neymar tomou uma porrada. Foi o jogo do Brasil com quem? Colômbia. Que era Zúñiga, né? Zúñiga. Aí eu vi o Neymar passar lembro. chorando, e aí que entra a experiência, o feeling do repórter. Começa a ver um passar desesperado, encosta uma ambulância, passa o pai, passa a mãe, passa não sei o quê. Aí acabaram as entrevistas após o jogo, aí a gente vai para um lugar chamado Zona Mista, que a gente entrevista os caras depois do banho. E eu cheguei para minha produção, falei, eu não vou ficar aqui. Não, mas você tá louco? Eu falei, vou ficar aqui, a notícia está aqui. O que é? Eu falei, espera. Aí alguém já tinha me soprado, eu fiquei esperto, aí fui no médico da seleção, porque um dos médicos foi para o hospital com o Neymar, o outro ficou lá. O Lasmar? O Lasmar ficou. Aí eu falei, doutor, e aí? Ele falou, a situação tá feia, não dá para te afirmar nada, que o Runco tá lá. E o tempo foi passando. E aí eu eu já sabia que ele estava fora. Ou eu daria a barrigada da minha vida profissional, porque é tipo falar assim, o Neymar tá fora da Copa, ou eu dava a notícia da Copa. Foi o que aconteceu. Eu já sabia, mas eu estava com toda a experiência que eu tinha, eu estava naquele dilema se eu fosse errar, se fosse dar problema, o que ia acontecer. Então ficou uma situação delicada. Aí, Ainda mais sendo aqui, né? De qualquer maneira, a carreira fica marcada. O jornal estava terminando, o Jornal da Band, o Boixá fazendo um encerramento lá. Aí o médico, entrei no vestiário e falei, doutor, tá fora. Falei, fala comigo, meti o escuta, trouxe um fone de ouvido nele. Falei, Boixá, e os caras não abriam. O cara aqui, o operador de áudio, o operador de TV que trabalhavam comigo há muitos anos, falou, o Fernando não está experimentando daquele jeito, tem alguma coisa. Aí eles abriram por conta própria. E eu falei, Boixá, o que foi? Eu falei, Neymar fora da Copa. Como? E aí botei o médico falando, mas a notícia foi dada, né? Foi um negócio muito louco, Você muito tinha legal. me contado essa. Repercutiu muito, né? Uma notícia mundial, podia quebrar minha cara. E a concorrência depois de minutos, né? Uns 8 minutos, 8 minutos depois. Foi o furo Parece mundial. pouco, mas é muita coisa. Não, e hoje em Porque dia... o que eu acho que aconteceu, não botaram fé. Né? Falar, não, vamos dar um jeito no moleque, vamos checar, no tempo de checar já era.
A notícia diária, mas eu já tinha checado, eu não ia fazer uma loucura dessa. Mas foi legal, foi assim. Foi legal, foi inesquecível. Mas a chance Fernandinho. de dar uma barrigada era enorme aí, né? Isso marca, né, na carreira. É complicado. Mas foi bacana, deu tudo certo. E eu tenho mais uma lista de coisa pra fazer pra Eu você queria aqui. perguntar uma que eu sempre... Meu pai, que é super torcedor tal, que eu acho que é um que desacredita um pouco na seleção brasileira hoje em dia. Ele Mas é um é que sempre caiu assim. nesse... Aconteceu mesmo isso, com Não muita é? gente. Ele amava muito e... Até a bola começar a rolar. Começa a rolar, exato. volta Não tudo. vai ficar sem assistir. Acho que só minha mãe, que vai no supermercado na hora. Vai estar vazio. Exato. Ela não vê nada. Mas qual Copa que você acha que foi aquela que era do Brasil e o Brasil perdeu sem 7,50, né? Não, Sei lá. teve de 50 e 82. Então, era essa que eu ia falar. Então, é difícil, 82, 86, 98 também. Jogo é jogado. Por mais que queiram, que existe, por isso que o futebol é legal. É tipo, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Às vezes você vai fazer uma cirurgia simples, o cara abre e fala... O legal do futebol é ser imprevisível dessa maneira. É, porque o trauma dele, isso que é legal. particularmente, é 82. Mas porque falam que a maior seleção de todos os tempos. Eu acho a de 70 imbatível. Pra mim não tem igual. Que aqueles que na frente todos eram camisas 10 no clube. Mas aquilo pra mim, aquele jogo. Mas era outro futebol. Pô, você acha que o Pelé não jogaria hoje? O Gerson não jogaria? Tem sempre essa polêmica. Aquele né? preparo. Jogaria, não jogaria. Preparo físico. Não tem essa. Preparo físico você dá talento ou o cara nasce ou não. Ou tem ou não tem. Você não vai ensinar, você não vai preparar, você não vai adaptar alguém a ser mais forte, mais veloz, mais rápido. Ou ele sabe ou ele não sabe. Ele nasceu com isso, você pode melhorar a técnica do cara. Mas o talento você não vai dar. Você não vai dar uma injeção no cara, vai ser talentoso. Não vai. Os gênios iam se adaptar. O Pelé é um e o Romário fala isso. Outra vez perguntaram pra ele isso, né? Você já escutou ele falando isso? Não. Falaram, Romário, você acha que você ia jogar bem hoje? Falei, claro, eu não sou burro. Falam que não ia adiantar eu ficar parado na área. Eu ia treinar, eu ia aprender a voltar, ia fazer meus gols do mesmo jeito. Mas então, os caras se isso aí adaptam, eles são não inteligentes, meus E outra, gênios. porque É outra você vê, categoria. como você falou no começo do nosso papo, jogadores com 37, 38, 39 anos, que a medicina evoluiu demais. O atleta também virou atleta, não é mais boleiro. Exato, cara acho que sabe- eles têm uma parte um condicionamento a físico maioria surreal, dele, não é? A maioria deles tem um preparador pessoal, tem um fisioterapeuta pessoal, trabalha com a nutricionista, tem cozinheiro em casa. O cara não sai mais do treino e vai comer um McDonald's. Não existe mais boleiro. Entendi. Hoje o cara é atleta, porque ele precisa ser, senão ele não... Então quem pensa um pouco mais Não tem e sorte tem o preparo também, físico... né? Então, ou tem? Acontece. Sorte de a bola... Que nem o Richarlison agora na seleção brasileira. Não é que ele tem sorte, mas a bola procura ele, cara. O cara faz gol pra caramba, a bola procura ele. Ele tá no lugar certo na hora certa. Que bom Tá que ele vai vivendo pra um momento. Copa, né, meu? E ele é um Porque cara foi sensacional. Por pouco que ele se cara. machucou nas vésperas agora. Mas Chorou. ele é um cara Esse aí sensacional. Já entra no time, essas coisas? Ele é Já titular. entra? Titularzíssimo. Ele é um cara de posicionamento em mídia social, de causas. Eu acho isso muito legal. Ele é um cara que tem atitude, não é tão badalado, mas é um cara que tem atitude, tem um bom comportamento. Eu até conversei com ele numa entrevista dessa, falei isso pra ele. Falei, cara, admiro, não o conhecia pessoalmente, que sai cedo, era do Rio de Janeiro. Admiro o teu posicionamento, as coisas que você faz, e acho que é muito injusto, porque toda hora ficam pedindo um camisa 9. E o cara na seleção tem números sensacionais, faz gols, vai ter uma briga boa dele com o Pedro, com o próprio Gabriel Jesus. Hoje o titular é ele. Hoje o titular A bola é ele. procura E daí ele, bate nele. Tira e põe esses outros aí. Então, Pedro, daí teria que disputar a posição com o Pedro e o Gabriel Jesus, porque se for na frente vai ter que ser Neymar e ele. Vai depender se ele jogar com Paquetá, Então, volante só de marcação, Paquetá acho que não sai, Casemiro acho ou que tá lá. Paquetá. Não, Paquetá não sai do Não time, sai. mas se joga o Fred ou um cara na frente, se joga o Fred, tira um cara da frente, se não joga o Fred, coloca outro cara na frente, mas é um time que a gente teve em Gana. Lá contra a seleção de Gana, Rafinha, o Pombo, que é o Richarlison, Tem que traduzir. e o Neymar. O Neymar por trás e o Vinícius Júnior na esquerda. Puta, Eu tem gosto Vinícius mais Júnior. disso. Não, esse time do Brasil, eu vou te falar, Esse Fernandinho, eu tô com Vinícius você, Júnior meu. Eu nunca ouvi falar. Eu vou te falar, Real Madrid Ele tá é rei no Real Madrid, e o voando. Rodrigo Rodrigo também. Estão voando. A seleção do Brasil, foi o que você falou, vai chegar tinindo. Surgiu uma molecada depois da Olimpíada, né, muito rápido. E o mérito do Tite foi fazer a transição da geração de 2018 para cá, para essa, né? E surgiram. E esse depois povo da já Olimpíada. jogou junto?
Já, lógico. Tô jogando junto aqui. História. Jogaram Copa América, eliminatória. Mas alguém joga... Não, a gente traz Não, o Fernandinho joga pra vir aqui direto. pra você fazer essa pergunta linda pra ele. Eles jogam em clube, Não. você diz? Não, se tem algum que já joga junto. Tem essa coisa? Já não? Não, entrosou. Entrosou. Por exemplo, o Gabriel Guimarães joga com o Gabriel Jesus. É o Gabigol? Não, o Gabriel Guimarães, não, desculpe, o Bruno Guimarães joga com o Tá. Gabriel Jesus. Não é o Gabigol, joga na Inglaterra, no Arsenal. Mas isso é bom, não é? É, ajuda, mas eles não vão ser titulares, né? O Vinícius Júnior joga com o Rodrigo no Real Madrid. O Rodrigo tá? Tá, também. Mas os dois, teoricamente, são reservas. O Casimiro joga com o Fred no Manchester United agora. Então tem umas situações que os caras, assim, são parceiros de clube, né? E tem Então, essas facilita. coisas de quem bate melhor falta? Não, aí o cara é treino, aí, né? Quem faz treino. É tudo Mas treino. não é, deixa eu perguntar o que os Lógico. ignorantes perguntariam, Não, entendeu? mas você não é ignorante, que é isso. Isso é normal. Ignorante do Dúvidas são futebol, dúvidas. não é? Dúvidas são Porque dúvidas. você fica no jogo escutando, fica todo mundo... Nossa, Não, agora não é tem todo mundo trocar que todo sabe, mundo. né? É, mas todo Que é aquele brasileiro 4, 5, fica, 2, não é? 8, 9, 7, É, você é. acha que eu sei? Não Aliás, sei esse nada. papo tá cada vez pior, né? Isso é chato. Isso é muito chato, box Então, daí to box. lembra da gente que não entende nada. Ô, Fernandinho, você já pensou em ser comentarista? Você manja bem, né, meu? 500 anos trabalhando com futebol, nunca te convidaram? Ah, eu trabalho na Bandeirantes, às vezes faço nos Eu programas. já vi, nos né? programas, assim, no jogo. Alguém... Faço na rádio Bandeirantes. Ah, eu não fiz tenho vários, escutado. né? Já fez? Faço. Mas eu gosto de ser repórter, cara. Eu gosto de ser repórter. Você tem a veia de... O Fernandinho tem o feeling de conseguir mandar notícia antes. E não é porque De você tá não aqui dar que eu vou a falar barrigada. isso, viu? Mas é que você é o repórter humano. Ele consegue mesmo. Por isso que ele é tão querido pelos jogadores. Os jogadores sentem isso. Porque ele não vai só atrás da notícia a qualquer custo, e se tiver que ferrar o cara, ferra o cara pra dar uma notícia. Ah, eu já ele quebrei sabe minha que cara tem em algumas ser humano. situações pro respeitar essa relação. Não me prostituir no trabalho, mas tem situações que, a hora que não, você percebe que não é hora de entrevistar o cara, você vai entrevistar depois. Você tem que ter essa... Respeitar, né? Então, eu acho que é isso. Por isso que acho que há um atrito muito grande nas relações profissionais, né? Principalmente no meio esportivo. Então, acho que isso é muito ruim. O respeito cabe em qualquer área, qualquer tipo de trabalho. No bar, aqui, Sim. no ônibus, no metrô, onde quer que seja. E a gente perdeu um pouco isso, né? Eu acho que isso é ruim como sociedade, né? É, porque agora tem a história de cancelar também os jogadores, né? Ah, o futebol é o maior espelho de uma sociedade, né? O comportamento do futebol também, às vezes, reflete a sociedade, as atitudes. Por isso que eu acho que o Tite é um cara sensacional, porque ele não fica só naquele diálogo dele. Eu trabalhei com ele no Corinthians aqui, no Palmeiras rápido, mas no Corinthians mais. Você percebe que ele acredita naquelas coisas que ele fala. Às vezes ele tem um jeitão meio professor e tal, de falar, meio... vamos dizer assim, meio conservador, mas ele acredita naquelas coisas dele. Às vezes soa, né, meio estranho, o pessoal vê como galhofa e tal, mas quem conhece o cara percebe que ele age dessa maneira. Ele pode até estar errado na convocação dele, mas ele acredita naquilo que ele está fazendo. Eu acho que isso é legal. Não, e Eu olha, acho que isso imagina, passa... eu fico imaginando a pressão. Eu vi ontem uma propaganda com a convocação, não sei se você viu, várias pessoas de várias idades, tipos físicos, falando os jogadores. Depois termina assim, 215 milhões de pessoas dependendo de vocês. É, mas é isso. Você já pensa? Eu falei, gente, que propaganda... A pressão é muito grande. O Neymar, nesses últimos 6, 7 anos aí, apanha demais, porque ele era agora está dividindo. Antes ele carregava e tocava o piano. Tinha que tocar e carregar. O Neymar é um jogador genial. É que a maneira que ele escolheu para levar a carreira dele, comportamento fora de campo que ele tem. O grande problema que eu vejo no Neymar é que o brasileiro sempre quer ter um herói e um vilão. E a gente quer que o Neymar tome algum tipo de posição que até a eleição ele não tinha tomado, ele não queria. Ele queria ser só jogador de futebol, ele queria que ele defendesse causas sociais, causas ecológicas. O cara queria jogar bola, sair, se Ele divertir. é todo divertido, exatamente. Ele é, né, Aí ele engraçadão. tomou uma posição política, deram um pau desgraçado no cara. Falam que ele, nunca... ou querem que faça alguma coisa ou não querem. Então, Reclama que não faz. a Quando gente faz, toma sempre também. quer ter alguém, ter um herói e ter um vilão na jogada. Isso é um problema do brasileiro. O brasileiro é acomodado, quer que alguém decida por ele, quer que alguém faça por ele. E quando faz, espera alguém fazer algum tipo de comportamento. Isso reflete no futebol. E quando alguém faz, ou a gente critica ou aceita. E às vezes a gente peca também por omissão e participação. Se o cara não faz, é porque ele é omisso. Se ele participa, ele está errado. Ele Então tem é que muito se louco. posicionar. Daí se posiciona, vira... E grande problema do jogador de futebol é que sempre associa, os caras ganham milhões.
Ganham mesmo, os caras da elite ganham. Claro, são pouquíssimos. Mas o que é isso? É a profissão deles que paga. O problema não é querer que o jogador de futebol ganhe menos. A sociedade tem que passar a ganhar mais. Para ter uma condição de vida melhor. O brasileiro tem uma péssima mania de achar que os outros ganham muito. Tem que baixar. Não pode ganhar tanto. Não vamos brigar para subir. Eles que tem que baixar. Então, isso é muito louco. Isso é ruim como sociedade. Você revela um conformismo. Você não revela o desejo. Você revela o desejo de não querer crescer. Porque é fácil, é mais fácil você se acomodar no teu patamar e baixado ou ficar dando pau no cara que ganha muito. No Brasil, ter sucesso é um perigo. Exatamente, ter sucesso no Brasil é perigoso. É, super. E a gente nunca pensa o que é o dia a dia de uma pessoa dessa. O que ele treina, o que ele tem de pressão. Vou te dar um exemplo. Não é? Eu estava com o Neymar uma vez, eu e o Mauro Naves, que hoje está na ESPN. A gente estava conversando num lugar desse no mundo aí, não sei onde a gente estava. E aí, cara, eu brinquei com o Neymar, tem um apartamento, o pai dele comprou um apartamento perto ali do Ibirapuera, na rua Curitiba. Eu moro na Vila Mariana, um pouco mais pra cima. Aí encontrei o Neymar, falei pra ele assim, vamos ser vizinhos, hein, cara? Ele brincou, pô, você tá vindo pra Paris? Eu falei, não, cara, porra, teu velho comprou um negócio lá, ele me falou, perto da minha casa, eu moro moro pra cima, não é naquela área e tal. Aquela área é top, né? Aí ele falou, eu falei assim, pô, legal ali que, pô, do lado do Parque de Ibirapuera, você pegar teu filho e dar um rolê. Ele falou assim pra mim, filho, sabe há quantos anos eu não posso pôr um pé num parque? Claro. Ele não pode ir na padaria tomar um café e tal. Aí os caras falam, pô, mas ele ganha milhões. Tem seu preço os milhões que ele ganha. Mas aí a galera só vê os milhões que Só o cara vê os ganha. milhões. Aí vão falar, pô, você fica passando pano para jogador. Não, é porque tem o outro lado. E às vezes as pessoas não veem o seu lado. A imprensa também é muito cruel. Ela bate na hora que interessa, assopra na hora que interessa. Eu procuro ter a minha, eu não mudo. Apanho por causa disso, tipo essa situação. Me lembro quando nós fomos eliminados da Copa do Mundo da Rússia, o Edu Gaspar falou isso. Falou, pô, é duro ser Neymar. Ele quis dizer isso justamente, tipo esse exemplo que eu dei. Mas a galera, não, pô, é duro ser o cara que ganha milhões, que sai com fulana, frequenta no seu... Cara, o problema é que nós somos miseráveis por mente. A gente não corre atrás. O brasileiro só olha a grama do compadre. Não corre atrás, quer tudo, quer que o governo dê tudo, quer que tudo caia do céu. Esse é um problema nosso, é um problema crônico do país. E o futebol transfere muito isso. E essa discrepância de renda do futebol é uma realidade do povo, é uma realidade do nosso país. Então o futebol é muito reflexo. Não é só um jogo, ele vai além. Só que existem alguns caras que são ícones nessa história, que ganham muito, são referências, ganham muita grana. Não é pouca grana. Mas... Você vai falar o quê? Você pega grande sortudo, você pega o Abel Ferreira. Competente mesmo. É uma pessoa que você tem pega essa estrela. Não, é talentoso. É, você pega, o cara nasceu com isso. Mas o médico não ganha isso. O problema não é do Neymar, o problema é do sistema que paga mal o médico. Não tem lógico. como. O problema é o sistema que paga mal o médico. O problema é o sistema que não dá plano de saúde, ou atenção hospitalar adequada. Não dá uma... Porque é igual a aposentadoria de funcionário público. Os caras ganham tanto. Não pode ganhar. Não. Ele pode ganhar isso. Nós temos que ganhar também. Da iniciativa privada. Mas os caras acham mais fácil berrar para baixar, não para subir. Então é muito louco. É uma relação muito doida. E no futebol isso acontece muito. Se você olhar, é 1%, 2% do número de jogadores de futebol que ganha essa fortuna. Exato, a maioria ganha salário mínimo. Famosos. Mas a galera pega para falar, pô, o cara ganha pra caramba. E a Copa do Mundo é isso. Se a gente não for campeão, é mais uma transferência de responsabilidade. Se ele for campeão, porra, eu sou campeão do mundo e tal. É onde o time de futebol, o torcedor, ele se esconde nisso. Pô, quando você fala alguma coisa que vai de encontro ao time dele, você me perguntou no começo que time eu torço. Eu falei, não tenho time. Eu não tenho time, porque pô, o cara fala... Se eu falo alguma coisa do time dele, mata, o cara vai ficar bravo comigo. Mas por quê? Porque ali é o único lugar que o cara tem, quando o time dele ganha, uma projeção de sucesso na vida que ele não tem. Então, o futebol é muito louco por causa dessa história. A Copa do Mundo, então, deixa isso muito mais aceso. E tem aquela história, o Neymar não joga na seleção, não é? Quando tá com a camisa do Brasil, ele não joga, não tem? Mas era o que era. Era 10... a seleção brasileira sempre teve 3 ou 4 notáveis, tipo o Neymar. Tinha mais uns 4, 5 bons pra caramba. E os caras mais ou menos, e uns 2, 3 Zé Ruela. Hoje era ele, bom pra caramba, mais uns 10 bons.
não é o suficiente para ganhar um campeonato. Pelé, em 70, quando arrebentou, os caras que tinha do lado. Era tudo camisa 10. Então essa seleção, tem Essa é mais equilibrada. Tem um monte de moleque que pode fazer a diferença. Não fica. Tanto é que as notícias hoje não vão mais. Antes só se falava de Neymar, já se fala dos outros. Tem mais que em 2018, né, Fernandinho? Acho que tá com mais moleque muito bom mais, que em 2018. O Brasil mais, tá indo com muito mais em elenco. Não, pra tem essa uma Copa. molecada que tá voando, cara. Tá voando. Tá voando. Eu não lembro de ultimamente, nas últimas Copas, a gente chegar tão forte com esse nível tão elevado. Porque eles voltaram a ser protagonistas nos times. Você vai falar, o Rafinha reserva no Barça. Vai, entra, faz gol. Mas ele fez pouco gol, Rafinha, hein, no Barcelona. O Vinícius, o Rodrigo, a reserva, mas ele chegou agora. O Rodrigo, a reserva no Real Madrid, arrumou o título da Champions League quando entrou no jogo. São caras que fazem a diferença. Você tira o pino da granada e solta lá, deixa estourar. Que tem só o Carlos Ancelotti como técnico lá no Real Madrid, né? Que deve dar uma baita de uma força também pro Tite. O técnico é bom quando não atrapalha, velho. Na hora do jogo, não tem papo. O cara orienta, faz alguma coisa, treinou e tal, mas lá dentro quem resolve são os boleiros. O problema é isso, que o boleiro brasileiro se acomodou com uma situação de o técnico resolver a vida dele. Quer que eu faço? Quer que eu não faço? Trabalhei muitos anos. O boleiro é o jogador? É, o boleiro. Não, o cara faz bolo. Eu trabalhei... Eu sei lá, achei que era alguém, um informante. Eu trabalhei muito tempo com o Gerson e com o Rivelino na Bandeirantes, né? É. E eles falavam isso, cara, o Zagallo falava as coisas, a gente ouvia, mas lá dentro a gente resolvia. Ô, fulano, vamos chegar lá. E o jogador às vezes se acomoda, eles saem muito jovens daqui. Então, o europeu tem essa mentalidade do comando, do treinamento, do trabalho tático. O brasileiro sempre foi instinto. E com esses moleques, a gente está com essa mistura, apesar de eles estarem se formando como jogadores fora do Brasil, porque eles saem muito jovens, eles ainda têm esse instinto aflorado. E acho que esse equilíbrio é que pode ser o nosso sucesso. Porque o brasileiro como jogador sempre foi diferente porque ele foi instintivo, irreverente, porra louca. Então, e aí isso, quando a gente adaptou o futebol para o modelo europeu, que a partir da Copa de 70, os caras falaram, como é que nós vamos parar esses loucos? Aí surgiu a bendita da Holanda, que era mais louco ainda. Mas era uma mecânica, não era laranja... Isso, mas era um lance muito mais... mas era muito mais tático também, né? Tinham jogadores de talento. Aí o brasileiro, por essa molecada... Porque os caras saem daqui com 18 anos, eles são promessas. E eles vão aprender a jogar futebol lá fora. Até 23, 24, 25 anos. Então eles aprendem a jogar o futebol europeu. E quando eles não perdem essas características... de instinto, de formação que a gente tem aqui, consegue aliar as duas coisas, vira esse monte de fera aí. Essa é a diferença. Então, a gente não leva, às vezes, em consideração isso, porque o brasileiro só interessa uma coisa, ganhar. Não importa como, isso também é ruim. Né? Mas quer ganhar. Esse vale tudo não é legal. Eu ia perguntar uma coisa, esqueci, meu Deus. Tem algum outro time que é formado por grandes talentos, todos fora do próprio país? Tipo, essa escalação são 3, 4 que jogam no Brasil. 3 só. O goleiro Everton, o Everton Ribeiro do Flamengo e o Pedro. Os outros jogam fora. Tem algum A outro França país? tem isso. A seleção inglesa não tem muito espaço para os próprios ingleses. O campeonato inglês tem mais estrangeiro. A seleção espanhola já é um pouco mais caseira. A seleção francesa também tem muito jogador que joga fora, né? Então, mas a brasileira... A Argentina é assim também, os caras saem cedo para jogar fora. Os uruguaios são mais os sul-americanos e mexicanos por causa de uma questão financeira. Os caras vêm aqui, esse menino do Palmeiras, o Ender, que já querem dar 16 anos, 60 milhões de multa. Então, o Vinícius Júnior, o Real Madrid comprou ele quando ele tinha 16. Ele só pôde ir embora quando ele fez 18 por causa da legislação. Esse menino pode ser a mesma coisa. Me compre agora, o Real Madrid compra ele. E ele só vai sair quando ele fizer 18, daqui 2 anos. Mas já garantiu um provável astro para o futuro. Você acha que o Endrick vai ser um astro mesmo? Não sei, muito cedo. Muito cedo, né? Ele tem todas as características, condições para isso, mas... Eu sempre lembro do Lulinha no Corinthians, quando eu começo a falar tanto assim. Mas é diferente, né? Eu não sei, não lembro. Confesso que vi pouco o Endrick. O Endrick, pelo pouco que eu vi também, ele é bom, mas ele parece ser muito maduro. Porque eu tenho um barato na vida do jogador de futebol, que ele pula a adolescência. Esses meninos com 15, 16 anos, 13 anos já sustentam a família deles. Com 18 eles estão virando profissionais. Quando vinga.
Às vezes não vinga, o cara fica pro meio do caminho e não sabe o que faz da vida. Mas eles perdem uma fase da vida adulta, da adolescência, que não se recupera. É tipo os nossos filhos agora na pandemia, ficaram 2 anos trancados dentro de casa e eles perderam uma transição da infância para a adolescência muito grande. Tem que ter um cuidado com essa geração muito grande. E o jogador de futebol, ele tem essa necessidade de amadurecimento muito cedo, que ele tem que se comprometer com a carreira, ele deixa de fazer um monte de coisa que ele gosta, E ele assume um monte de compromisso. São muito mais precoces. Eles estão muito mais suscetíveis a vazar mais coisa. Tipo, se eles vão para por um causa lugar... da mídia social. Exato, sim. foto... Sim, isso... Antigamente, acho que dava para esconder muito mais, Mais né? fácil, era mais Imagina o que ia fácil. sair do Romário hoje em dia. Essa galera já está muito mais exposta, né? Mas é o mundo que a gente vive, né? Por isso você não pode dar mole. Então, te cobra muito. Por isso que jogadores fazem tudo meio na balada, que só eles, não entra celular nas festinhas dele. O Neymar comprou uma casa lá em Angra dos Reis, que ele teve que comprar tudo em volta. Meteu um aeroporto, um heliponto ali, vai comprar o aeroporto, até do lado fazer um aeroporto. Porque esses caras não têm privacidade. É muito louco isso. E um espirro vira pneumonia na vida desses caras. Qualquer coisa é... você imagine, o cara perdeu essa... Tem jeito. O cara perdeu uma parte da vida que ele ia ter algumas vivências. Aí o cara tá com 25, 28, 30 anos. Um dinheiro louco, sobrando, né? Não, e não só o dinheiro, fama, onde o cara vai, saca? E às vezes o cara não tá preparado para tudo isso, o cara se perde, nem todo mundo que tá preparado. Não. Se cai um caminhão de dinheiro hoje, é capaz de eu fazer alguma besteira. É uma coisa de... fácil. Não é, e a fama, o cara não pode... Papa olha para ele e fala, e aí, tudo bem? O cara lá, o presidente dos Estados Unidos, vai lá, o Pelé, quando foi lá se apresentar, eu me lembro qual presidente que foi, não sei se foi Nixon, quem é que foi? Se foi o Carter, não lembro quem foi. Ele falou, eu sou o Pelé. Ele falou, não precisa se apresentar, não sei quem você é, pô. Saca? O Pelé era muito top, né, meu? É muito louco, mas eles vivem isso. alguma guerra para jogar? Foi na África. Não foi? Foi. Mas então, o cara vive isso, cara. É muito louco. Aí o cara também às vezes pira, né? Se você não tem um alicerce legal, não consegue. Que normalmente eles vêm já de uma situação mais difícil, né? Normalmente Daí, é mais complicado. E o mais louco, que eu acho mais legal dessa Copa agora, é justamente coisa que eu não via nessas últimas 3 ou 4 mundiais que eu cobri, essa identificação, essa preocupação de voltar a entender o tamanho dessa camisa, a camisa da seleção brasileira. Ela é uma identidade cultural muito forte, talvez o maior símbolo que a gente tenha. Muita gente contesta isso, mas os jogadores entenderam que eles estão preocupados com isso. Porque é o seguinte, eles estão lá fora, mas a família deles está aqui. E eles sentem, eles ouvem, comentam. Então, acho que isso é um ponto, não é que isso vai fazer a gente ganhar a Copa do Mundo, mas acho que isso vai ajudar a gente a ter uma possibilidade maior de ganhar a Copa do Mundo. Eu também acho. Isso é uma coisa legal. Eu também acho. Isso é ótimo para o Brasil. Os jogadores entenderem da importância que eles têm e que, de fato, tentar recuperar a identidade que já teve a seleção brasileira. Sabe o que eu estava pensando, Fernandinho? Eu não lembro de 2002, mas será que isso não começou a se perder a partir do momento que a gente olha essa lista aqui, tem 3 reservas que jogam no Brasil e o resto fora? Se em 2002 era assim? Eu estava tentando lembrar. Quantos 2002 não tinha tantos também, mas não é, cara. Tem que jogar quem são os melhores. Não importa se o cara tá jogando aqui ou em Marte. Não, eu também acho. Eu tô querendo achar um motivo. Não tem. Me deixa chateado. Não tem esse motivo. É a realidade do futebol. Os caras saem muito cedo porque os clubes precisam fazer dinheiro. Eu acho. Porque se o cara tá jogando no Flamengo, no Corinthians, não sei o quê, os caras estão torcendo pelo jogador. Mas agora, o Martinelli, eu não confesso que eu nunca vi jogar no Brasil. Mas o Dudu, ele jogava no Ituano. No Ituano, né? Eu vi. Mas eu não lembro dele. Não, o Martinelli, se eu não me engano, era do Atlético Paranaense. O Bruno Guimarães era do Atlético Paranaense e o Martinelli era do Ituano. Né? Cara, isso aí não tem a ver, velho. Eu vou te falar uma coisa, Dudu. Eu não jogo, não entro em campo, mas eu tô no campo ali, a hora que os caras... eu tô do lado de fora. Sim. Cara, a hora que toca o hino nacional... Nossa, não tem mexe como, igual. Né? Meu olho enche de lágrima, eu me arrepio, eu canto. Eu imagino os caras que vão perguntar jogar. isso. Como é que é a sensação de você torcer e ter que cobrir, perceber tudo? Cara, Você separa, assim? Sim, consigo.
A profissão te dá isso, né? Tantos anos, mas eu consigo, mas eu não deixo de vibrar, de gostar, de curtir. Trabalhei muitos anos com o Luciano do Vale, que era um cara que amava a seleção brasileira. Pedir para você falar. Trabalhou Seleção muito. brasileira. É o paizão dele profissional. Trabalhei Nossa, 23 anos com dele. o Luciano do Vale. Então, o Luciano era um cara que sempre valorizava tocar o hino nacional antes, respeitar a camisa da seleção. Sempre um cara que fez muito pelo esporte brasileiro. Não, eu ia né? falar isso. Nossa, muito. por causa dele eu gostava de Do basquete. basquete, Maguila, vôlei, exatamente. ele era um trouxe. profissional incrível. Pô. E eu vou dizer uma coisa para você, não tem... Como eu dizia antigamente, hoje mudou um pouco, mas a gente voava no voo da seleção brasileira junto para fazer eliminatória, ia, voltava, rodava o mundo com os caras. E tinha uma convivência legal. No avião sentava lá atrás, lá os caras iam cantando. Tem uma viagem que estava onde, cara? Antes da Copa da África do Sul, acho que a gente fez um amistoso na Tanzânia, acho, cara. E tava um clima meio ruim com o Dunga, aquele, achava que todo mundo tava pegando no pé dele, é muito engraçado. A gente entrava no avião, ia lá pro fundão, e os jogadores ficavam na frente e os seguranças dividindo ali, né? E tem uma galera que sempre... A seleção brasileira era assim como o time, era uma galera de jornalistas que sempre iam. Teoricamente, eram os caras mais experientes. E tinha uma galera lá, o Álvaro Santana da Globo, um cinegrafista também de 200 mil cópias, é um cara do samba. E é muito engraçado que tava um clima ruim, o Dunga dizia que era nós contra eles, tava as loucuras do Dunga, que é um puta cara, mas viaja nessas coisas. E aí começou lá atrás, cara, os caras estão cantando. Aí, de repente, a gente tocando lá atrás e os caras lá na frente cantando os boleiros, cara. Mas, porque normalmente, o que aconteceria? Os caras iam lá pra trás e ficavam com a gente. E quem não queria ficar no samba ia lá pra frente e ficava com os outros. Mas não tava tendo... Mas foi muito engraçado. Começou lá devagarzinho. Porque ela, à noite, madrugada, acabou o jogo, voltando, né? Aquele puta silêncio, tudo escuro. Aí 2 gaiatos começaram começaram a cantar e os boleiros lá na frente puxaram os dele, que eles também levam, e começou, cara. Porra, eu não tinha o que fazer, ele tava lá na frente, acho que ele fingiu que tava dormindo lá e ficou, cara. Então tem esse clipe, você se envolve demais. Você só não joga, mas você não pode esquecer que você tem que fazer o teu trabalho. Mas assim, é emocionante, é legal. Imagino. Os caras vibram quando ganha, sabe que você acaba... Não é que você faz parte do time, mas você está contando a história. O legal do jornalismo, o mais louco de tudo isso é isso. Você conta a história. É. Você está vivendo o que está acontecendo. Não é mais esporte, futebol, é um negócio que mexe com todo mundo. Então é um negócio muito louco, cara. A seleção brasileira é um negócio muito legal, cara. Muito. E nada me tira da cabeça que um dos motivos que o Daniel Alves tem para essa Copa, que o Tite gosta disso, é por causa do grupo. Ele é um cara de grupo, toca o tantã, experiente, ajuda nos bastidores... Mas ele joga bola. Não, ele é o cara eu acho que jogava. Ele é o cara que ganhou mais Tomara títulos. Que esteja errado. Cale minha boca, Daniel Alves. Ele é o cara que ganhou mais títulos individualmente em toda a história do futebol. Se eu não me engano, ele tem 30 ou 40 títulos. Ninguém no futebol ganhou mais que ele. Ninguém. Nenhum jogador. Ninguém. Nossa, não tinha a menor ideia. Eu conheço o preparador da seleção brasileira físico, Fábio Maceriadian. Dr. Rodrigo Lasmar, que é o chefe clínico. São pessoas extremamente sérias. Sérias. Não iriam falar o que falaram na coletiva, se o cara tá bem, tá voando ou não, se não fosse verdade. Não falariam. Pela história desses caras, pelo comprometimento, pela capacidade, pela atitude, pelo caráter deles. Conheço eles há muitos anos. Não acredito e não me venha falar que eles não estavam sendo sérios quando eles estavam falando aquilo. Então, existe a escolha do treinador. Daniel Alves não está jogando há 2 meses, mas o treinador confia nele, apesar da idade. Porque, clinicamente, os caras falaram, ele está bem. E além dessa história, mentalidade vencedora. Sim, eu acho que isso é muito importante lá dentro. Eu acho um cara que tá acostumado a ganhar. Ele leva todo mundo para cima. Mentalidade vencedora, é isso. Ele consegue elevar o astral do clima. E o mental é muito importante. Muito. Claro, eu fico pensando... Experiente pra caramba. Eu acho injusto falar isso. Eu acho injusto falar isso do Daniel. A mesma coisa do Thiago Silva, 38 anos, cara. Não é qualquer um que chega nisso, cara. E vai estar disputando uma Copa. E vai de titular. Mas eu não tô nem... O que eu tô falando, eu acho que tem um papel muito importante e eu já escutei o Tite falando isso algumas vezes. Jogadores que fazem parte do grupo... O Tite é um cara... Pelo que eu vi, ele pode errar. Ele pode errar. Mas ele vai errar por convicção. Por convicção. Ele não tem nada
Fora isso. E outra, cara, você acha que ele vai levar um cara que vai prejudicar ele? Se ele tá com o tendo a Brasil última inteiro nas oportunidade. costas? mas Não, tem e aí- umas teorias de conspiração. Na viagem. Ô, Tem tem uma coisa, cara, nunca vai ter unanimidade e outra. Não. Você sabe que quem só pode pôr a mão na taça do mundo sem luva, quem já ganhou? Ah, é? Não sabia. Qualquer outra pessoa que chegar perto e tiver a oportunidade de pôr a mão na taça, ela tem que estar com luva. Luva branca, normalmente. Você acha que esses caras não vão querer entrar para esse grupo Claro. de caras? Nós estamos falando desde 50 para cá, são quantas Copas? 20? Nem Não sei, tenho ideia. por aí, não sei. 20 Copas? Vamos 50, contar uma mais, conta. né? Porque o Brasil Não, ganhou tem 38, 5. parou para a guerra, 54. São 8 seleções que ganharam a Copa do Mundo. É. Aí põe quantas vezes ganharam. Sim. Somente caras desses 8 países podem pôr a mão na taça. E é o resto da vida campeão do mundo. Pro resto da tua vida. O teu filho, meu pai era o campeão do mundo. Você é filho do cara que foi campeão do Sim. mundo. Você acha que esses caras vão querer dar mancada? Igual os caras do 7x1. Você acha que isso esses Não, caras... ninguém quer dar consigo mancada. entender. Os caras Você acha que que alguém 90 vai... Hoje eu vou faca jogar no mal. dente pra Hoje eu entrei ganhar. pra jogar mal. Aquele 98, que era conspiração, que era Nike e Adidas, que Nike o e Brasil Adidas. se Eu vendeu. lembro disso. Pô, isso, Depois meu, tem a história do que o Ronaldo. Ronaldinho pegou Essas a teorias- namorada com não sei quem. Não, mas é o... Essa da... Mas ele não Isso sabe. é não- fofoca da Mas, cara. É. mas o que ele tá falando da convulsão, né, do Ronaldo. Sim. Não, Que mas não aí jogou na falavam final. que as Copas foi vendida para a França Porque ganhar, era porque a lá. França era Adidas e a Nike era Ronaldo. Cara, então E era são lá também. É, a França puta nunca tinha loucura. ganhado, não é? na vida. Então, eu lembro de falar Então de são tudo isso. muita quem não quer entrar para a história, cara? É. Ou quem quer entrar a história pela porta do sul? O Barbosa, goleiro de 50. Coitado, esse Pena carregou pra máxima no vida inteira, Brasil. tadinho. A pena máxima no Brasil são 30 anos de cadeia. O Barbosa pagou até morrer. De Não, 50 com ele já tinha uns certeza. 20 e pouco, morreu a 10. Não existe. Então, coitado. essas teorias da conspiração, pô, é muito louco. É que o brasileiro é doido, né, cara? Então, ainda mais quando se fala de futebol. Todo mundo tem razão e ninguém acerta. É Você muito estava louco. cobrindo a questão do Ronaldo em 98? Você estava lá? Tava. Você Deus viu a nos situação acuda. inteira? Cara, no dia do jogo, eu tinha ido mais cedo pro estádio que eu fui fazendo flash. Aí a obrigação, é lei, é regra da FIFA, 1 hora antes de começar o jogo vem a escalação. Eu já tinha feito os meus flashes, eu estava ali em cima, na tribuna, que a gente ficava com o Luciano do Vale, estava o Gerson. O Brasil era favorito? Era. Sim. É, eu não lembro, porque com essa minha... Aí veio a eu lembro do escalação, jogo. cara. O Luciano falou, cadê o Ronaldo? Eu falei, não sei. Aí a gente viu que tava o Edmundo lá. Pô, foi aquela loucura. Porque você sempre tem os teus caras que você liga, pô, e aí, não sei o que lá, blá, 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 o que tá acontecendo, né? E quando você tá no estádio, o celular não funciona. Você já foi? Copa, em estádio? Eu fui em Tenta usar alguns. teu celular. Não funciona. Eu Tem fui nos muita gente. 2 do Brasil. Tem muita Aqui gente. também, você né? Copa. Aqui Não na Arena funciona. Corinthians já não funciona. Não bem. funciona, porque tem muito sinal. Então ninguém conseguia falar com ninguém. Aí daqui a pouco veio outra escalação, o Ronaldo jogando. Cara, um puta desespero, ninguém atendia telefone. A gente foi começar a saber o que aconteceu no fim do jogo. Pega um pedaço aqui, porque ninguém queria falar o que era. Um pedaço ali, E vai ele juntando. entrou jogando ou não? Ele começou jogando. Mas ele não, todo mundo tá preocupado. Ele teve um choque lá com o Barthez, que Nossa, era o goleiro da França. Meu, foi um negócio maluco, mas perdemos. Uma coisa assim, os caras contando o que foi. Que ele teve a convulsão, o Roberto Carlos puxou a língua dele, que quase morre. É muito louco, né, cara? E na Copa da Alemanha teve um lance engraçado. Foi 2006, né? Foi. Na Copa da Alemanha. E o Ronaldo tava jogando. Tava. E ele tava... Quadrado mágico. Então, e ele tava... e ele teve um dia que ele foi pro hospital uma noite. Cara, ninguém sabia direito o que era. Eu fiquei sabendo. Não conseguia confirmar de manhã. Aí no outro dia de manhã, a gente ficava na porta do castelo de Konenstein, onde a seleção estava concentrada, eles passavam por baixo, tinha um túnel que saía num salão em frente onde eram as entrevistas. Aquelas coisas de castelo, aquelas passagens secretas, aquelas Ai, loucuras. que máximo. Aí à noite, de manhã, a coletiva era às 11 da manhã, ninguém falava nada, né, cara? Eu peguei o telefone e liguei pro Roberto Carlos. Eu falei, meu, tá, oi, aí, não sei o que lá, eu falei, sai na sacada aí. Aí ele saiu, o quarto dele era de frente, né? Eu falei, vem cá, vou fazer um negócio aqui, cara. Falei, eu tô ao vivo aqui na Band, não dá pra... Vou pôr o microfone aqui quando você falar, pra galera ouvir. Falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, pro galera acreditar que tô falando com você, dá um tchau aí, ele. Na sacada. Eu falei, meu, o que aconteceu com o Ronaldo ontem, que ele foi pro hospital e tal?
Ele falou, não, aconteceu nada, ele já voltou, ele tá aí, daqui a pouco ele vai treinar e não sei o que lá e tal. Cara, e assim fiquei fazendo um monte de pergunta pra ele, batendo papo. Falei, legal, já deu, obrigado, tchau. Ele falou, meu quarto é enorme, falei, dá pra jogar futebol aí dentro do quarto, num hotel enorme, a Kempinski, que é uma rede maravilhosa. E aí, cara, você faz a entrevista, pondo-me... E assim, o Ronaldo de novo, porque ficou todo mundo naquela... Já tinha dado aquele problema da chuteira que fez bolha no pé dele com a Nike. Nossa. Aí depois pintou esse... Pouca gente sabia dessa história. E aí, porra, e todo mundo queria saber o que tá acontecendo, e ninguém falava, ninguém... Aí o Roberto ficava doido, né, cara? Olha aí, eu falei, vai, o cara... Meu, eles eram uma figura, Roberto Carlos, Cafu, os jogadores da seleção antiga, eles eram muito loucos, cara. Eles eram gente parceiro, cara, assim, gente boa. Quando tinha que dar porrada, eles davam, quando eles não queriam dar entrevista, eles não davam quando estavam bravos com uma coisa que alguém falava, ele ia, não, meu, você tá maluco, era outro papo, era mais olho no olho. Então, essa foi uma situação do Ronaldo que não tivemos a oportunidade na Copa de 98. Essa deu certo porque a gente não estava no estádio, o telefone funcionava. Sim. E o cara era legal, atendeu. Né? Então, são umas coisas assim, cara, que você vai descobrindo a notícia. Às vezes você não sabe o que está acontecendo, você vai... Às vezes você não dá a morte, você vai dar a missa de 7º dia, né, cara? Porque passou tanto tempo que você nem vê o que rolou. Nossa, mas assim, essas coberturas... Não nada. Perdeu pra França, que até o Roberto Carlos, no caso, foi acusado de estar arrumando o meião, né? Na hora do gol. As caras bobeiras que o pessoal fala. Cara, eu lembrei do lance que o pessoal falava. Nas quartas. Deixa eu... Assim, tem um quadro como esse, assim, lá no meu. Os caras treinam. Escanteio a favor. Escanteio contra. Onde cada um? Você fica aqui, você no primeiro pau, você no segundo pau, você aqui, você fora da área no rebote. Tem tudo isso. Os caras sabem o que eles têm que fazer. Olha, os caras batem um escanteio assim, porque tem esse número 8. E aquela não era do Roberto Carlos. Ele não tinha que estar marcando na segunda trave. Ele é um anão, cara. Ele é igual eu, baixinho. É, tem meu tamanho. Mas aí, então, saca, tem umas teorias, tem umas viagens, porque nego gosta de governar no caos, né? Prensa é complicado, cara. Eu me ponho nesse bolo. Não tô atacando os colegas. Eu me coloco na mesma situação. Tem galera que se governa no caos, entendeu? Assim, faz parte. O ser humano é uma experiência que não deu certo. A imprensa é uma grande prova disso. É autocrítica. Não, mas você tá fora dessa, Fernandinho. Eu não, cara, imagina. Não, você tá no meio do bololô, Sim. mas não, imagina. Não, numa situação difícil, ninguém é santo, velho. É. Ninguém é santo. O Fernandinho, não é que não é santo, mas o Fernandinho é nervoso, sabia? Ele já me contou umas vezes. Você parece tão calmo. Mas na hora que o bicho pega no campo lá, ele fica doido. Ele já tomou cotovelada. Já foi? Eu vi que seguraram tua mão no negócio. Foi na França. Nessa Copa, Tava depois desse jogo do Ronaldo, cara, aí, pô, bravo que a gente perdeu a Copa e tô lá do lado de fora. Esse 2006. Não, 98. 98, tá na Copa. Saint-Denis é um bairro de argelino, tunisiano e tal. E o Zidane foi um grande cara. Aí nós estamos lá fora fazendo flash e um monte de árabe no meu pescoço. Ali, gritando. Eu, puto da vida. E os caras queriam pegar meu microfone. Eu falo, porra, cara. A hora que eu fui entrar no ar, o cara pegou meu microfone da mão, começou, porra, eu tava bravo já. Eu ameacei, a hora que eu fui dar um soco no cara, o senhor segurou meu braço, não faz isso. E o câmera, em vez de fechar, ele abriu, mostrou. Aí, porra, loucura, né, cara? Hoje em dia era viralizar eternamente, não é? Coisa de louco, cara. Eu tô fazendo uma vez que você falou do soco. Nós estamos no Canadá, num jogo da seleção brasileira. E o Neymar, cara, comigo nunca falou não. Ou quando fala não na entrevista, fala, hoje não tá legal. Fala, beleza. E eu não gosto de ficar no bololô, né, cara? Eu tô no primeiro cara ali das entrevistas, eu sou o último. Tá na porta do ônibus, cara. Não tem erro. Aí o Neymar não falou com ninguém esse jogo. Não sei o que tinha acontecido. Jogou nos Estados Unidos primeiro, depois jogou no Canadá. Não sei o que tinha. Não queria falar. Aí ele tava vindo, eu falei, Ney, pai veio e parou. E eu me toco, fiz 3, 4 entrevistas. Era Brasil e Nicarágua, cara. Ele é um nicaragüense menor que eu, cara. E o cara ali, e eu fiz a pergunta, e o cara queria fazer, o Neymar só respondia a minha. Aí quando eu encerrei, falei, valeu, Neymar, obrigado. O cara ficou tão bravo, ele me deu um soco, cara. E eu no ar ali, eu falei, pô, já voltamos, não sei o que lá. Rapaz, eu só vi ele indo embora, né? Pô, é complicado essas coisas, né? E aí eu... Pô, fiquei tão louco. Meu câmera tinha 2 metros de altura, cara. Falei, segura o microfone aqui, velho. Ele falou, o que foi? Eu falei, não, o baixinho tava indo, cara. Pô, eu peguei ele pelo cangote, assim, na frente dos policiais. Falei, o que você tá pensando? Aí sentei o braço nele, aí vi um monte de nicaragüenses querendo me... Pô, o cara me agrediu primeiro, um monte de nicaragüenses querendo me bater. Os brasileiros quiseram bater nos caras. Numa zona, eu olhava só a polícia. Falei, pô.
Nós vamos entrar em cana aqui, né, cara? Mas rola, tem várias dessas, cara. Teve uma que não foi, sim, vias de fato, mas foi muito engraçado. Nós estamos na China. Brasil e Argentina, lá naquele ninho do pássaro, um amistoso. Brasil é alguém, cara. Cara, e, pô, hoje na China é bravo, né, cara? O negócio é... Aí, a sala de imprensa era muito pequena. E os caras estavam querendo dar umas entradas para cada um. Cara, só que, meu, até sair do campo, chegar lá. E aí os caras, a polícia chinesa fez uma fila, fez um cordão de isolamento, começou a chegar um monte de jornalista brasileiro, os caras não deixavam passar, né? Pô, os caras falaram, pô, viajamos 18 horas para chegar aqui, não vai entrevistar os caras. Aí tinha um louco lá no meio, falou assim, vamos pra cima. Cara, foi muito louco. Os chineses ficaram apavorados, que veio aquela turba, tinha uns 25 caras, romperam a linha dos caras, os guardas querendo segurar, nós fomos pra dentro da sala. Aí conseguimos alguns entrarem, alguns ficaram de fora. E tem uma baixinha que acompanha a seleção brasileira, a Kyumi, ela é japonesa, ela acompanha a seleção brasileira há uns 25 anos. Fazendo o quê? Repórter. Ela acompanha a seleção. E ela ficou do lado de fora. Aí o cara na porta falou, não vai entrar. Não. Que não vai entrar? Nós tomamos a porta do cara, entra todo mundo. Cara, a polícia chinesa atônita, e eu falava, e o assessor da empresa CBF legal, o Vinícius, não, deixa os caras trabalhar. Falei, meu, nós vamos pôr uma masmorra aqui, né, cara? Nunca mais nós vamos... Mas como era um jogo de seleção, os caras que deixaram pra lá. Mas foi muito engraçado, aquele monte de policial cadete, assim, os caras romperam, assim, parecia os Unos vindo pra cima, assim, romperam, um negócio muito louco. Tem muita história, né, cara? Tem muita loucura, né, eu acho. Desculpa. Não. É que você tem que fazer, né? Você tem que fazer o trabalho. E, Fernandinho, no clima, você tá pela Bandeirantes, tem os repórteres da Globo, tá todo mundo querendo fazer o seu trabalho, mas o clima é de cooperação, né? Pô, dor de barriga dá em todo mundo e não dá uma vez só. Os caras já me livraram a pele várias vezes, eu já livrei a pele, troca entrevista, troca imagem, ligo. Troca imagem também? Pede pro cinegrafista, eu não peguei aquele lance, você me manda. A gente resolve entre nós. Se for falar com chefia, essas coisas, meu, deu dor de barriga, empresta aí, tá, pega aí. Resolve, os caras dão carona, você dá carona, não tem conversa. Quem tá na rua sabe a dificuldade que é. Tem nada a ver com o cara sentado lá na poltrona dele. Não. Então a gente é muito amigo, muito colega, a gente troca figurinha. Lógico, quem quer dar a notícia, você dá a notícia. Eu já fui salvo algumas vezes, já salvei outras vezes. Você dá a tua notícia e depois você passa pro cara. Isso aí não tem, já aconteceu inúmeras vezes, cara. Inúmeras vezes. Várias vezes. É porque tem umas fotos que você parece... Na mesma galera, Fernandinho, Mauro Naves... Tino Marcos, Luiz Ceará. Não, é só os monstros. Todo mundo quer fazer, todo mundo quer fazer o seu melhor, mas, cara, não deixa ninguém a pé. Não deixa. Porque todo mundo sabe que um dia vai acontecer com você. Não tem isso aí. Não. E a gente resolve entre a gente. É isso, que legal. Esse é o clima de cooperação. Uma coisa. Pode perguntar, porque eu tô até aflito por causa do Fernandinho. Se você pudesse escolher uma final... Pra Copa. Óbvio, Brasil contra quem? 2022 agora? É agora, daqui 5 minutos. Brasil e Argentina e couro neles. Pra terminar, o Fernandinho manda uma dessa. E couro neles. Mas olha, Brasil e Argentina... Nossa, pelo amor de Deus, é duelo de gigantes. E couro neles. Couro neles. E essa brasileirada que fica torcendo contra o Brasil não vem a zicar, não. Os jogadores ficaram muito preocupados. Cara. Não, sentiram na pele isso. Principalmente quando vai torcer pra Argentina, velho. É uma rivalidade, nada gente. Não tem jeito. Nada contra a Argentina. Só rivalidade futebolística. Adoro a Argentina. Os caras jogam muito, são bons. Eu não adoro no futebol. Desculpa. Não, no futebol não. Adoro o país. Toda vez que eu vou super bem tratado, sempre. Isso. Posso falar futebol, detesto. Posso falar uma loucura? Minha avó é argentina. É mesmo? Uma avó minha é argentina. Quando eu voltar lá para Mendoza, os caras vão me arrebentar. Espanhol. E me chamam de português. Porque você morou em Portugal. Eu trabalhei 3 anos em Portugal. Fiz a primeira edição da Champions League, como modelo de Champions League, temporada 92, 93. Estou vendo repórter a trabalhar na TV portuguesa quando abri nos canais privados. Tinha o Zé Roberto Tedesco, o Zé Cavalo, aquela comentarista, e eu era repórter da mesma emissora. Em quantos lugares você já trabalhou, Fernandinho, desde o começo? Trabalhei na antiga CBN, que era Excelsior. Trabalhei na Rádio Cultura, fazia um programa sertanejo. Na Rádio Excelsior, Não, eu não apresentava, eu fazia as entrevistas. Na Rádio Excelsior fazia um programa chamado Bar Brasil,
Ficava rodando à noite com um saco de ficha telefônica. Aqui faz uma lasanha legal, show do Calbi Peixoto, essas loucuras aí, na noite. E trabalhei também um pouco com economia, na mesma Excelsior, quando fundaram a agência Dinheiro Vivo. Aí eu larguei tudo, cara. Fui pro Rio, eu tive um trailer na Barra da Tijuca. Fiquei 2 anos lá pegando onda e vendendo cerveja. Do lado do PP. O PP era o meu, tinha o PP, o nosso e mais um. Ficamos 2 anos lá. Aí eu voltei, aí eu entrei no esporte. Entrei na equipe do Osmar Santos, que era a Record Gazeta. E aí foi. Até hoje. Aí passei na Record um tempo. Foi aquela época que a Record comprou os direitos de fazer o Campeonato Brasileiro. Foi eu, Luciano. Foi todo mundo. Cara, o mais louco, porque na minha vida eu queria ser médico. Nunca imaginei fazer o que eu faço. Meu irmão mais novo é médico, mas não consegui entrar no vestibular, aquelas decoreba danadas. Cara, virei isso aqui por acaso, acho que 36 anos, acho que não estou enganando tanto, né? Pra ficar 36 anos nessa, né? Mas, assim, engraçado, eu nunca pensei em fazer o que eu faço. Nunca. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de viajar. E aí, você uniu os dois, né? Esporte com viajar. Mas é uma profissão complicada, porque você não tem sábado, domingo, feriado. Quantas vezes a esposa dele é jornalista também. Ah, não sabia. E quantas vezes, pô, vai lá, festa junina, vai dançar quadrilha, FaceTime. Pode dançar, tá conectado. Tava lá na China, tava na Coreia, tava na França. Gracinha mesmo, tinha várias coisas que aconteciam quando nossos filhos estudavam juntos. Ah, para, onde tá teu pai? Ah, não sei onde. Nunca tava o Fernandinho, ele tá, quer dizer, tava bastante, mas sempre acabava. Quando eu tava, eu ia ossos buscar, do ofício, vivia, né? mas tava sempre fora. Ossos do ofício. Teve ano que eu viajei mais de 200 dias no ano. Quando você tem eliminatória... Pior que presida. Nossa, meu marido é assim. Quando você tem eliminatória, por exemplo, você viaja todo mês, 2 semanas, são jogos eliminatórios. Preparação e o jogo. Aí tem campeonato brasileiro, aí vem o evento. Eu viajava no brasileiro e a terça voltava a quinta e a sábado voltava a segunda. Eu vivia mais com o Luciano do Vale, o coordenador, do que com a minha família. Até os 8 anos de idade eu não vi meu filho crescer. Foi quando eu parei e comecei a trabalhar mais interno. Eu não vi meu moleque crescer até os 8 anos, então. Mas por isso tem que gostar muito do que você faz, né? Você não tá em nenhuma foto, cara. Você não tem, é muito louco isso. Mas, cara, é o prazer de fazer, é um negócio, assim, doido, cara. É o lance, assim. Apesar de tantos jogos que eu fiz, tantas Copas, Olimpíadas, não sei o que lá. É sempre diferente, né? É muito legal. A adrenalina continua. Na hora que você vai entrar no ar... Você sofre menos, né? Mas acontece. O pessoal fala que você consegue continuar fazendo bem o que você faz e você sabe que não é hora de parar quando você... faz o que você tem que fazer, por exemplo, no caso dele, pegar o microfone e dar aquele friozinho na barriga. Dá aquele... Não, e a Os jogadores Copa falam deve muito ser o isso. mais... não? A Copa é a coisa... Eu já fiz a Olimpíada, falam que é muito legal, e é muito legal, mas a Copa é assim, muito louca. O mais legal da Copa que eu acho é a gente do mundo inteiro correndo atrás de uma bola. Então você vê aquela loucura. Você vê, eu já fiz tantas Copas, eu nunca vi uma. Eu nunca assisti uma Copa. Eu só assisti os jogos da seleção e treino. Você não vê os outros jogos, né? Não, eu não vejo trabalhando. Estou trabalhando. Então é muito louco isso, cara. Um dia eu quero ir para passear. Não vai querer, né? Um dia vão me parar, né? Eu espero que demore, mas eu gosto do que eu faço. E a Cris, mulher dele, é jornalista. Então, além de você falar que não vê seu filho, quase não encontra a esposa, porque os horários às vezes não batem. É muito louco. É muito louco, né, meu? Mas não assim, é fácil, não. Tem que gostar. Tem que gostar, você tem que curtir o que você faz. E graças a Deus eu curto o que eu faço. E olha, entrei nessa por acaso. Entrei nessa por acaso. Que loucura, né? É muito doido. Largou a prancha, largou o trailer e foi atrás do jornalista. Fernandinho, manda um abraço pro Neymar. Fala que a gente tá torcendo por ele. Esperando ele aqui. Esperando ele aqui. Esperando. Boa sorte, leva nossas energias obrigado pela positivas. oportunidade. Foi um papo muito legal com você. Muito. Imagina, Deus, cara. Fernandinho, Que aula. Muito legal. Olha, nem temos palavras para agradecer, barrigada. Pode fazer um glossário do que você aprendeu. Boleiro, eu nunca tinha ouvido. Sério? Não, boleiro? Ele tem um programa que chama Papo de Boleiro. Ai, meu Deus. Obrigada. Que ele entrevista todos os boleiros. Enfim, Fernandinho, eu falaria com você 3 dias sobre futebol, sobre a vida. Vambora, traz uma pizza aí.
Obrigado mesmo. Imagina, Foi muito eu que generoso ele ter agradeço. vindo falar com a gente. Imagina, Nosso eu 10º agradeço o programa, papo né? de você. É claro, tinha que ser com ele. Começando agora, fizemos Pô, com mas você. a camisa 10 eu Na não jogo Copa. essa bola toda. Eu Joga toco essa sim, bola Fernandinho. toda. Não, joga porque você joga tanto profissionalmente, vou dar uma de Faustão, quanto profissionalmente e pessoalmente. Ah, obrigado, Você é um cara cara. completo em tudo. Aproveitamos para agradecer a Band por ter cedido gentilmente Fernandinho. E é o mais louco, cara, que acho que dá tão certo esse negócio, cara, porque assim, eu não sou um personagem, eu sou o que eu sou dentro e fora do ar. E às vezes, cara, por isso que aquela história da porrada, os caras sabem quando eu tô bravo, quando eu tô feliz, quando eu tô alegre, eu sou muito transparente. Então, pô, tem muita história, muita confusão. Mas é porque é isso que é legal. Você, assim, várias vezes eu tô nos lugares, os caras, pô, é você, pô, ouvi tua voz, é você mesmo. Os caras têm que pela voz, é um negócio muito legal, louco, né? E é legal isso, porque é o reconhecimento, mas você rala pra cá, como em qualquer profissão você rala demais, né? Mas nessa aí tem a vantagem de você fazer o que gosta, né? No meu caso foi muito legal. Sempre. Que bom, Fernandinho. Então, obrigado. Obrigado, Boa galera, viagem. pela oportunidade. Vamos que Vamos vamos. que vamos, Vamos Brasil. conversar na volta pra contar umas histórias. Puta, isso Vamos, por sim. favor. Vamos fazer Beleza? os bastidores dessa Fofocas. Copa. Fechado. Fofocas da Copa. Ah, não Obrigado. falta. Tem coisa que não pode contar. É isso. A gente fala o milagre, mas não fala o santo. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado, valeu, galera. Tchau.